Graça e a paz da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos mais uma vez para estudarmos a nossa lição, a lição da Escola Sabatina, com o título Animados pela Esperança. Eu peço que nos ajude o canal. Ajude o canal se inscrevendo, aperte o sininho, compartilhe os nossos vídeos, os nossos estudos, para que o YouTube reconheça o nosso canal. E o canal continua sendo bênçãos, pregando o Evangelho, pregando a mensagem de Cristo Jesus. Animados pela esperança. Vamos ler o livro de Hebreus no capítulo 2, no verso 14 e o 15. O verso 14, a palavra do Senhor, a palavra revelada, assim nos diz: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Então, no verso 15 diz assim: e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Agora, como os crentes da Idade Média experimentaram a realidade do grande conflito? Eles experimentaram, amados, eles experimentaram a perseguição, eles foram torturados, eles foram açoitados, eles foram mortos, mas encontraram força, como diz o texto de Hebreus, no sacrifício de Cristo, e creram na palavra de Deus. Em meio à perseguição e morte, eles encontraram força no sacrifício de Cristo Jesus. E eles creram na palavra inspirada, e eles encontraram força para vencer em Cristo Jesus e na palavra do Senhor. O que encorajava, nós devemos fazer algumas perguntas. O que encorajava os fiéis valdenses durante as perseguições? O que encorajava? O que encorajava os valdenses era a palavra do Senhor. Era o sacrifício de Cristo Jesus para nos dar vida. O que deu a John Hus, o que deu a Jerônimo, o que deu a Tyndale e Latimer coragem para enfrentar as chamas, para enfrentar o fogo, para enfrentar a espada. John Hus, quando ele foi levado à fogueira para ser queimado pela Inquisição Papal, ele foi louvando a Deus, ele foi cantando o hino ao Senhor. E a história mostra, que eles estavam com um semblante tranquilo, um semblante em paz, mesmo a chama o queimando. Porque eles sabiam, naquele momento, Jesus Cristo estava com eles. Assim como Jesus Cristo estava com Daniel na cova dos leões. Assim como Sadraque, Mesaque e Abednego, na fornalha ardente, Cristo também estava lá, e eles não sentiram. John Hus, embora ele morreu, mas ele foi aliviado da dor. Ele cantava e louvava hinos. Isso é tremendo, irmãos. Por isso que eu peço para vocês lerem o livro Grande Conflito. Se não tem, entre em contato comigo, que eu disponibilizarei um para vocês, gratuitamente. Amém? Fé nas promessas de Deus foi o que manteram-os fortes, o que os manteram fiéis. Foi a fé em Deus, fé na palavra inspirada, na palavra de Cristo. Eles creram na promessa.
Eles creram em Deus porque a promessa de Deus não falha. E eles creram nessa promessa infalível. Tem uma passagem em João capítulo 14, no verso 19, que nos diz assim: Porque eu vivo, vocês também viverão. Amados, porque Jesus vive. Eles tinham isso na cabeça. Porque eu vivo, vocês também viverão. Eles tinham isso na mente. Embora eu morra pela perseguição e queimado na fogueira, eu viverei. Porque o meu Redentor, Cristo Jesus, vive. Consideravam a força de Cristo suficiente para as maiores provações da vida. Olha só que interessante, considerava a força de Cristo para enfrentar as maiores provações da vida. Encontravam alegria até mesmo na comunhão com Cristo em seus sofrimentos. E na fidelidade foi um poderoso testemunho para o mundo. Precisamos ser fiéis, precisamos ter fidelidade a Deus, a sua palavra, a sua lei. Precisamos amá-las, amar a Deus de toda a nossa força, de todo o nosso entendimento e amar a santa palavra, a carta inspirada, a carta de amor que Deus nos deu. Eles olharam além do presente. Eles olharam além da vida natural que eles ali estavam vivendo e das coisas que eles estavam vivendo. Para eles, porque eles sabiam pela ressurreição de Cristo e que a morte era um inimigo derrotado. Quando Cristo morre na cruz do Calvário, quando ao terceiro dia, Satanás, pensando que já tinha o derrotado, ele ressuscita. Ele derrotou Satanás e derrotou a morte. Para eles, o domínio da morte fora quebrado. E para nós também devemos entender isso, amados, que para nós o domínio da morte foi quebrado. E nós teremos vida em abundância, vida eterna em Cristo Jesus. Deveremos receber esse poder de Cristo, o poder do Espírito Santo. Eles se apegaram às promessas da palavra de Deus, promessas que não falham. Eles se apegaram a essa promessa e venceram e foram vitoriosos. Nós precisamos tomar esses grandes homens como exemplo. John Hus, Jerônimo, Tyndale, Latimer, os valdenses e muitos reformadores que passaram por luta, por dificuldades, por sofrimentos, por torturas, por prisões e por mortes, e em Cristo Jesus foram vencedores. Vamos ler algumas passagens do livro de João, no capítulo 5, no verso 24. João 25, no verso 24, assim diz a palavra revelada. Em verdade, eu vos digo, quem ouve a minha palavra, olha só, quem ouve a palavra de Cristo e crer naquele que me enviou, crer no Deus Pai Todo-Poderoso que enviou a Cristo Jesus, tem a vida eterna. Quem crer na palavra, quem crer em Deus que enviou o Senhor Jesus Cristo, terá vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Não essa vida que nós levamos aqui apenas, mas a vida eterna. A vida eterna em Cristo Jesus. No capítulo 11, ainda de João, nós temos
mais uma informação importante das Sagradas Escrituras. Nós devemos amar a palavra de Deus. Capítulo 11, no verso 25. 11, no verso 25. Disse-lhe Jesus. São palavras de Cristo, são palavras de Jesus, são palavras de vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ou seja, quem crê em Cristo, ainda que morra, viverá. Ainda que morramos nessa vida, viveremos eternamente. Verso 26. E todo o que vive e crê em mim não morrerá. Não morrerá eternamente. Creis isto? Ele faz uma pergunta. E você? Você crê nisso? Você crê que Cristo nos deu vida e vida em abundância? Crê nas promessas de Cristo Jesus. Ainda na palavra do Senhor, em 1 João, no capítulo 5, na carta de João, 1 João, capítulo 5, no verso 11 a 13, assim diz a palavra do Senhor. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. Olha só que interessante. Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está no seu Filho. Deus nos deu vida eterna, amados. Essa vida está em Cristo Jesus, que na cruz do Calvário morreu para nos dar vida, para nos dar salvação. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Só temos vida em Cristo Jesus. Uma das perguntas: que garantias essas promessas lhe dão? Que garantia essas promessas deram para a igreja primitiva, para os homens lá do passado que morreram pela palavra de Deus, pela Bíblia Sagrada? E qual garantia essas promessas dão para mim e para você? Como elas nos ajudam nas lutas, nas provações, nos desânimos da vida? Que garantia? Na cruz do Calvário, Cristo derrotou a morte e deu vida para mim e para você e vida eterna. Devemos crer em Cristo e ser fiéis a Ele. Ainda que morramos, temos a certeza de vida eterna em Cristo Jesus. John Hus não vacilou diante da prisão e da injustiça e da morte. Ele foi morto na fogueira, nas chamas da Igreja de Roma, da Igreja Católica Apostólica Romana, mas injustamente. Mas ele não vacilou, ele não desanimou da sua fé. Ele definhou na prisão por meses. As condições frias e úmidas acarretaram uma febre que acabou com a sua vida. No entanto, a graça de Deus o susteve. Escreva esta carta na prisão e com as mãos algemadas. Isso é a palavra dele, John Hus. E ele diz assim, que eu vou ler na íntegra. Quando, com o auxílio de Jesus Cristo, de novo nos encontrarmos na deliciosa paz da vida futura, você saberá como Deus se mostrou misericordioso para comigo. Palavra do mártir John Hus. Ele amava a palavra do Senhor. A admoestação de Paulo é muito relevante. Em Hebreus capítulo 10, 23, a palavra revelada, a palavra do Senhor, assim diz: guardemos firmes a confissão da esperança sem vacilar. Pois quem fez a promessa é fiel, amados. Hebreus 10, 23. Quem
fez a promessa, é fiel. Deus é fiel para cumprir as suas promessas. Ele é fiel nas suas promessas. Assim como as promessas de Deus sustentaram o seu povo na era passada, assim Ele também sustenta a mim e sustenta a você. Eu queria ler algumas passagens do livro O Grande Conflito, sobre a vida e história de John Hus. Sugiro que você leia esse livro. Depois de algum tempo, antes dos dias de Hus, houve na Boêmia pessoas que condenaram a corrupção que existia na igreja. Qual igreja? A igreja de Roma. Foram despertados os temores dos líderes religiosos e iniciou-se a perseguição contra o Evangelho, contra a palavra de Deus. A Bíblia não poderia ser lida pelas pessoas. A Bíblia só podia ser interpretada pela igreja de Roma. Depois de algum tempo, foi decretado que todos os que não participassem do culto católico deveriam ser queimados. Houve naquela época um decreto que todos que não participassem do culto da Igreja Católica Apostólica Romana deveriam se acender a fogueiras e queimá-los. Jerônimo, que mais tarde se associou a John Hus, havia trazido da Inglaterra os escritos de Wycliffe. Quem assistiu o outro estudo sabem quem é o Wycliffe. Quem não assistiu, volta lá no vídeo e assista. A rainha da Inglaterra, convertida aos ensinos de Wycliffe, era uma princesa boêmia. Por influência dela, as obras do reformador foram amplamente divulgadas em seu país natal. Hus tendia a olhar de maneira positiva as reformas defendidas na época, embora ele não soubesse disto. Começava a andar por um caminho que o levaria para longe dos enganos de Roma. Dois quadros impressionaram John Hus. Um quadro representava a entrada de Cristo em Jerusalém, humilde e montado num jumento. Nós conhecemos bem essa passagem, Mateus capítulo 21, no verso 5. O segundo quadro que impressionou John Hus mostrava uma procissão de sacerdotes. O Papa, em suas luxuosas vestes e tríplice coroa, montado em um cavalo belamente adornado, antecedido de pessoas tocando trombetas e seguindo pelos cardeais e prelados em deslumbrante pompa. Olha só que diferente, olha só que quadro que John Hus ficou impressionado. Um era Cristo, entrando em Jerusalém, montado num jumento, e o outro era o Papa, montado em belos cavalos, belamente adornado, com trombetas. O povo considerava o Papa como representante de Deus, possuindo as chaves do céu e do inferno, e tendo poder para julgar a todos. Acreditava-se que, até que o Papa resolvesse anular a excomunhão, os mortos eram excluídos das moradas celestiais. Olha só que terrível! Um homem, se ele excomungar uma pessoa, eles estavam excluídos das promessas das moradas celestiais. Um homem. Isso não pode. Somente Cristo é juiz. John Hus inicialmente estivera sozinho. Depois, Jerônimo se uniu a ele em promover a reforma. Nessa época,
3 papas lutavam pela supremacia. A vontade deles era tão grande pelo poder que eles lutaram nessa época 3 papas, um contra o outro. Quem exerceria a supremacia? E isso deu tempo para John Hus, para ele escrever, para ele pregar o Evangelho. Salvo-conduto do rei. Numa carta dirigida aos amigos, Hus escreveu. Isso aqui é uma carta que John Hus escreveu aos amigos. Meus irmãos, parto com o salvo-conduto do rei, ao encontro de meus numerosos e mortais inimigos, a Igreja de Roma. Jesus Cristo sofreu por seus amados, então deveríamos estranhar que ele nos tenha deixado seu exemplo. Ele faz uma pergunta aqui. Portanto, amados, se minha morte deve contribuir para a sua glória, orem porque ela venha rapidamente e para que ele possa habilitar-me a suportar com lealdade todas as minhas aflições. Oremos a Deus para que eu não suprima nem uma pequena parte da verdade do Evangelho, a fim de deixar os meus irmãos um excelente exemplo a seguir. Em outra carta, John Hus falou que a glória de Deus e a salvação das pessoas ocupem a sua mente, e não a posse de benefícios e bens. Não adorne sua casa mais do que sua vida. E, acima de tudo, cuide do edifício espiritual. Seja piedoso e humilde para com os pobres, e não consuma seus recursos em festas. Pronunciada a sentença, iniciou-se a cerimônia de degradação, sendo novamente aconselhado a retratar-se. Hus respondeu, voltando-se para o povo, com que cara? Pois eu contemplaria os céus. Como olharia para as multidões a quem preguei o puro Evangelho? Se ele retratasse, como é que ele olharia para as pessoas? Não. Aprecio a salvação dessas pessoas mais do que este pobre corpo, agora destinado à morte. As vestes sacerdotais foram removidas, uma a uma, e cada bispo pronunciava uma maldição a realizar sua parte na cerimônia. Puseram sobre a cabeça uma carapuça, uma mitra de papel em forma de pirâmide, em que estavam desenhadas terríveis figuras de demônios com a palavra herege. O John Hus era chamado de herege por defender a palavra do Senhor, por defender a palavra de Deus. Com muito prazer, disse John Hus, levarei sobre a cabeça esta coroa de desonra por teu amor, ó Jesus, que por mim levantaste uma coroa de espinhos. John Hus, ele morre na fogueira da Inquisição papal. Hus foi então levado para o lugar de execução. Grande multidão o acompanhou. Quando tudo estava pronto para ser aceso o fogo, uma vez mais foi ele aconselhado a renunciar aos seus erros. Mas que erros? Por confiar na palavra do Senhor? Por crer na palavra de Deus? A que erros? Disse Hus. Renunciarei eu? Não me julgo culpado de nenhum. Invoco a Deus para testemunhar de tudo o que escrevi e preguei. Foi feito com o objetivo de livrar pessoas do pecado e da perdição. Portanto, com muita alegria, confirmarei com meu sangue a verdade que escrevi e preguei. Quando as chamas começaram a envolvê-lo, quando as chamas começaram a queimar John Hus, ele começou a cantar hinos ao Senhor,
Ele começou a cantar, glorificar ao Senhor, mesmo em meio à chama. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E assim continua a fazer, até que sua voz silenciou para sempre. Um dedicado adepto de Roma, que testemunhou a morte de Rus e a de Jerônimo, que ocorreu pouco depois, disse: prepararam-se para o fogo como se fosse para uma festa de casamento. Não soltaram nenhum grito de dor. Quando as chamas subiram, começaram a cantar hinos e mal podia a intensidade do fogo fazer silenciar o canto deles. Mesmo em meio às chamas, eles louvaram ao Senhor. Mesmo em meio à chama, eles cantaram hinos ao Senhor. Eles não sentiram dor naquele momento, porque Cristo Jesus estava com eles no meio da labareda. O Espírito Santo estava com eles no meio das labaredas. Não tenhamos medo de pregar o Evangelho, a palavra do Senhor tal como ela é. Que Deus nos use, que Deus nos capacite, que quando a perseguição vier, nós estejamos preparados, assim como esses homens do passado. Que o poder do Espírito Santo tome a nossa mente, que o poder do Espírito Santo tome os nossos corações. Compartilhe o nosso estudo de hoje. Se inscreva, dê um like para que o Evangelho seja pregado. Que a paz de Cristo Jesus esteja comigo e esteja com você. Em nome do Senhor Jesus. Amém.